um centroavante para o Flamengo, apostaria um pouco mais no Viseu, que era a terceira opção, tendo em vista Guerreiro, Damião, e que acabou a temporada como titular, enfim? Não, eu acho que assim, o Viseu ligou muito espaço, né? Principalmente na Sul-Americana. Mas assim, se eu tenho no mercado a possibilidade de trazer mais um atacante, pelas competições que tem pela frente, eu traria. Agora, um jogador que, para mim, já tem que começar o ano como titular é o Paquetá. Esse daí tá pronto, tá maduro. No lugar de quem? Não, no lugar de quem não. Ele tem que jogar. Os outros vão brigar pela posição. Assim, é a minha opinião. Ele terminou o ano como o melhor meia do Flamengo. Eu formulei mal a pergunta. Onde é que ele joga no campo? Não, aí que eu te digo. Que a gente estava falando aqui do garoto. O Paquetá, ele precisou jogar de atacante lá quando o Viseu não pôde jogar. Ele não era a função dele. Mas ele foi sentiu dificuldade, mas ele se dedicou a... Vou lembrar até do jogo contra o São Paulo, que muita gente até criticou o time porque ele ficou lá correndo sozinho, né? A vontade que ele colocou, a entrega que ele colocou no Flamengo. Assim, eu quero jogar, eu quero ganhar, eu visto essa camisa. O Paquetá conquistou a torcida. E depois, quando ele jogou de meia na função dele, que o Everton não pôde jogar, o Diego se machucou, ele deu conta do recado e aí ele rendeu muito mais. E ele jogou com o Diego, jogou os dois, coisa que o Everton e o Diego não conseguiram encaixar, dois cracassos, gosto muito do Everton. Defendi quando ele chegou que poderia jogar ele com o Diego, mas não sei se a adaptação chegou do mundo árabe, tem essa dificuldade, mas não encaixou os dois. Já o Paquetá encaixou com o Diego, porque o Paquetá voltava aqui para compor o meio-campo com o Cuejá e com o Arão, mas quando roubava a bola ele tinha força, por ser jovem, por ter característica, por ter velocidade também, de chegar à frente. Eu lembro de jogos que ele estava arrastando, ele pegava a bola na intermediária do Flamengo e chegava arrastando, conduzindo essa bola lá na área do adversário para finalizar. Ou seja, ele terminou o ano em alta. Então é um jogador que, da garotada, não é mais garotada. Ele já assumiu uma condição de brigar sim. Para mim tem que começar o ano como titular. Agora, no mínimo, ele briga de igual para igual com os meias que o Flamengo tem para ser titular. Ele quebrou o muro, Edmundo? Com certeza. Aquele limite entre menino e... Eu posso te garantir que se for o Rueda, se for o Rueda o técnico do Flamengo, e deve ser, né? Porque eu acho que o trabalho dele ainda não foi concluído, não dá para tirar uma conclusão se foi bom ou se foi ruim, ele ainda tem um trabalho a fazer. Ele está encantado com o Lucas Paquetá, tenho certeza que ele é o titular. Em relação ao centroavante, acho que tem que ter um certo cuidado. Porque se você traz um medalhão, se você traz um Ricardo Oliveira, como estão dizendo, o treinador se vê obrigado a colocar para jogar. E aí você perde o menino, né? Então, eu acho que essa avaliação ela tem que ser interna. Eu acho que o Rueda tem que sentar com o Rodrigo Caetano, com o novo diretor de futebol, se é que vem mesmo o Carpegiani, sentar e falar, olha, eu acho isso, ponderar e apostar no menino, ou não, a gente precisa de alguém aqui, ele é bom entrando, ele é bom reserva. Como titular ainda não dá, ainda está verde. Diferente do Paquetá. O Paquetá já está pronto, está provado. E a partir daí começar a montagem do time. A vantagem do Rueda é que ele chegou, todos esses jogadores já estavam contratados, ninguém foi pedido dele. Então ele chega ali e bota o que ele acha, o que é melhor, e quem der a resposta vai continuar. Agora, o que eu acho que precisa, no modo geral, é um esquema de jogo mais consistente. Está na hora de começar a cobrar o Rueda, concordo com você. Um esquema de jogo mais consistente. O Flamengo tem excelentes jogadores. E oscila muito. Alguns jogos que ganhou pela força da torcida, que a torcida jogou junto, empurrou e levou o time à frente. Mais volume, mais vamos, dale, do que propriamente organização tática, que aí eu acho que
o Zinho pode falar melhor do que eu, é papel do treinador. Na final mesmo, vimos um negócio bagunçado algumas vezes, né? Assim... De desespero. Até entendo na reta final do jogo, mas durante a partida, muito espaço, um time espalhado. A mudança muito de equipe também do Flamengo durante o ano, isso dificultou, né? O encontrar esse esquema de jogo, assim. A gente até falava, a chegada do Rueda, o momento da chegada dele, seria... bom para o Flamengo, bom para ele também, ainda conhecer o clube, conhecer aqui como é que é o nosso campeonato, ainda conhecer os jogadores que ele ia ter, como o Edmundo falou, ele não participou de contratação de um jogador, ele já chegou aqui com um elenco, e um elenco que às vezes não podia jogar na Copa do Brasil, alguns jogadores, que eu acho isso também assim, uma coisa absurda, né? A CBF você contrata, você investe assim, pô, a gente cobra tanto isso, né? Poxa, o clube se organiza administrativamente, não atrasa o salário, paga bons salários, traz bons jogadores para montar um... Aí você não pode botar numa competição. Aí numa competição o cara tem que treinar um time. Aí para outra competição bota outro time, né? Entrando como um advogado aí do Rueda. Agora, eu acho que sim. O Rueda, ele já teve tempo suficiente para conhecer o Flamengo, para conhecer o elenco que ele tem e para realmente montar uma equipe. Esses aqui são os meus 11 titulares. O meu esquema de jogo é esse. Então, ele variou muito também o esquema de jogo. Jogou no 4-2-3-1, 4-1-4-1. Teve jogo que ele meteu um 4, meteu 3 ali, o Cuejá com o Arão e o próprio Paquetá vindo aqui atrás com 2 meias e um atacante, abriu mão do jogador de lado. Então essa variação também, perdeu o Berril, que machucou, perdeu o Guerreiro, né, que foi uma perda grande também, um jogador que era uma referência, estava jogando esse futebol todo, mas é um cara que tem um potencial. Jogador de Copa do Mundo. Isso tudo atrapalhou, sem dúvida, essa regularidade do Flamengo, que oscilou, né? Chegou à final de campeonato de Copa do Brasil, chegou à final da Sul-Americana, a gente também tem que destacar isso. Chegou, decidiu o título. Agora, não conquistar a perda da Libertadores e não conquistar esses 2 títulos, isso fez com que o ano, a expectativa pelo elenco que tinha, pelo treinador que trouxe, o Rueda, que era um cara que a torcida quis, a pesquisa, né, era disparado, o Rueda vai vir e ele vai arrumar esse time. Então isso frustrou um pouco o torcedor, porque esperava-se pelo menos um título da Sul-Americana, pelo menos, né, para fechar o ano, para ser um ano bom, com o título da Sul-Americana. Não veio, então ficou essa frustração. Ainda sobre a bagunça da final da Sul-Americana, a diretoria foi acusada pela polícia, né, pela pouca organização no programa de sócio-torcedor. A diretoria do Flamengo, por sua vez, entregou boa parte da responsabilidade para a própria polícia. Hoje veio uma resposta da diretoria em relação ao plano corporativo, atenção à palavra corporativo de sócio-torcedor, porque no entendimento da diretoria era um facilitador para as torcidas organizadas. Não é que o Flamengo está liquidando com todo o plano de sócio-torcedor. Mas essa é uma nota divulgada há pouco, 8 horas e 13 minutos, horário de Brasília. Podemos passar, Carloto, só para a gente registrar o que a diretoria do Flamengo traz para a gente de novidade. O Clube de Regatas do Flamengo, mais uma vez, após os incidentes da última quarta-feira, vem a público prestar esclarecimento e comunicar ao seu torcedor que se viu consternado com todas as ocorrências e lamenta profundamente o constrangimento e atos de violência que todos os torcedores e profissionais presentes no Maracanã possam ter sofrido. O Flamengo, como o clube mais popular do Brasil, segue trabalhando para que esses incidentes não se repitam, muito embora parte dos transtornos tenha sido causada por torcedores sem ingresso. O clube optou, então, por encerrar o plano de sócio-torcedor corporativo, por entender que as organizações filiadas infringiram o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público e os termos de serviço do contrato com o clube. Bom, aí fica só como... Pode passar. Não, só é importante dizer que quem os estiver em casa foram doados, né?
Como é que é? É importante dizer isso. Os ingressos jamais foram doados, né? Porque muita gente fala, né, que... O Flamengo não está envolvido no processo de investigação, o Flamengo não tem nenhum membro da diretoria ligado à torcida organizada na investigação do Ministério Público, na denúncia do Ministério Público para fornecer, doar e facilitar a entrada de torcida organizada. Gente, a parte essa confusão e a medida que toma a diretoria do Flamengo é obrigação, como maior torcida do Brasil, elevar a média de público para o próximo Campeonato Brasileiro. Vamos combinar? O Flamengo teve a 11ª média apenas entre os times do Campeonato Brasileiro. É muito pouco para quem organizou um estádio na Ilha do Governador, né, a Ilha do Urubu. E com um timaço desse, aí cabe a gente discutir se a 6ª posição é muito pouco, mas finalista, bem lembrado pelo Zinho, da Copa do Brasil, da Sul-Americana. O Flamengo, repito, teve apenas a 11ª média de público do Campeonato Brasileiro. Não é obrigação dessa diretoria correr atrás? Eu acho que assim, o principal é você definir o seu estádio também, fazer esse sócio-torcedor mais organizado, né? Como é feito lá o Palmeiras, o Corinthians, São Paulo, essa fidelização, acho legal. O cara para ter direito a um grande jogo, ele tem que também comprar aí nos jogos menores. A Ilha do Urubu, ela é charmosa, é legal e tudo, mas ela é pequena, o acesso não é legal. Mas a torcida não tem. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Não tem nem a Ilha do Urubu. Mas é o que eu estou te falando, mesmo se tivesse lotando, não ia ter também, não ia brigar. Ia melhorar. Teve jogo, o Flamengo jogou para 7, 8 mil pessoas. Hein? Mas assim, a Ilha do Urubu cabe 18 mil pessoas. Você não vai comparar com o Palmeiras que cabe 50. Não dá para colocar como 30 mil de média. Mas a minha opinião é o seguinte... Não é obrigação jogar sempre para 16 mil pessoas? A minha opinião acaba com essa briguinha, essa coisa de vaidade do problema do Maracanã. Acerta! Pega o Maracanã é a casa do Flamengo. O Flamengo jogando grandes jogos, montando esse time, ajustando. O torcedor vê a resposta no campo, o Maracanã vai estar cheio, vai estar lotado, entendeu? Agora, e fazer toda essa organização de vendas de ingressos, né? De sócio-torcedor mais organizado, como foi feito o Palmeiras, o Corinthians, eu estou sempre lembrando desses times, que deu resultado, deu certo. E por isso a gente viu uma média de público maravilhosa desses clubes. Agora, vai jogar onde? Não pode jogar no Maracanã. Vai jogar no Maracanã... Na temporada passada tinha que viajar. Então, assim, o torcedor também... E outra coisa, os valores, né, de ingressos também, às vezes, tá um pouco alto, fica difícil para esse torcedor ir. Eu acho que várias coisas podem ser acertadas. Agora, a maior torcida do Brasil... Realmente ela tem que estar sempre brigando pela melhor média de público. Daqui a pouquinho a aposentadoria do Kaká será assunto do AUP. Esse torcedor corporativo do Flamengo, ele paga R$10 o ingresso. R$10. É uma informação que eu estou recebendo aqui agora. Se verdade, é uma vergonha. O que é vergonha? Acabar? Não, o torcedor paga R$10, porque é torcida organizada, não, pagando R$10. Mas ele não paga R$10 pelo ingresso, ele paga R$10 pelo plano que dá acesso ao ingresso, dependendo da... O plano dele é inferior a quem paga 40, 70, 90, 100, até mesmo R$150. Ele paga R$10 o ingresso. Ninguém que paga 40, 70, 90, 100, até mesmo 150, paga R$10 o ingresso. Mas o que ninguém paga. O que o Villani falou é o seguinte, que ele paga esses R$10 para um plano que ele tem, para ele ter o direito a comprar o ingresso. Mas o plano dele... Não é que o ingresso sai só por 10. Entendeu? O plano é barato, porque o do sócio-torcedor é bem mais caro. Então, isso que eu estou falando. E outra coisa, quando eles vão comprar, eles têm a preferência de comprar. Então, o cara que paga R$150, por exemplo, que paga mais do que ele, fica atrás na fila para comprar. Entendeu? Estou recebendo essa informação aqui. Isso aí. Então... Não é possível, gente. Não é possível que o que paga 10
Tem mais preferência do que o que paga 150? Sabe por que ele tem preferência? Você sabe quem são esses caras que pagam 10? É a torcida organizada. É o que fez a torcida organizada. É a torcida organizada. Eu não quero. Eu gostaria que o Flamengo se manifestasse sobre isso. Porque eu tenho um apreço muito grande pelo Eduardo Bandeira de Mello. Eu cansei de defendê-lo aqui nos canais Fox Sports. E não só aqui, fora também. Se isso for verdade, é uma vergonha. Se isso